Vamos iniciar aí a nossa live, né? Graça e paz a todos que estão entrando, que irão entrar, que irão participar conosco dessa live. Amém. Vou botar mais uma coisa aqui para a gente ouvir, né? Aleluia! Graça e paz, pessoal. Vamos estar ouvindo esse louvor aí ao Senhor, né? Quem for entrando aí, seja bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Aleluia. Medite na letra desse louvor.
Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos, né? Alguns irmãos estão entrando aí, né, para participar dessa live de oração, meditação da palavra de Deus e de cânticos espirituais, né? A gente ouviu 2 louvores e agora eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, a sua amada Escritura Sagrada, a espada que Deus te deu, para que a gente pudesse meditar em um texto, né? Estarei orando, né, a Deus para que possa falar aos corações, e depois da ministração estaremos orando também. Temos vários nomes, né? Pessoas que nos deram nomes para estarmos orando, e isso faremos no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por este momento, por este culto, por essa oportunidade de bendizer o teu santo nome. O Senhor conhece todas, ó Pai, todas as nossas situações adversas. O Senhor conhece as nossas situações de alegria, mas em tudo nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é o detentor de todo poder e glória, ó Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. O ar, o Senhor quem controla, os ventos, os mares, tudo, ó Pai, que está sobre esta terra, sobre os céus, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Pai. Fale ao coração do povo, que esta palavra venha ser, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar no nome de Jesus, ó Pai, porque Tu és bom e Tu, ó Pai, deixou a Tua palavra, Pai, para que nós possamos seguir, para que nós possamos crer e que nós possamos tê-la, ó Pai, como nosso primordial, como nosso manual de instruções e aquilo que nos dá orientações a seguir o nosso caminho. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém. Meus irmãos, estava eu meditando na palavra de Deus hoje, né? E fui conduzido a um texto, fiz alguns estudos e creio que essa palavra falará aos corações. Eu queria te convidar aí do seu lar a você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A gente vai estar especificamente falando sobre uma carta direcionada a uma igreja, a igreja de Éfeso, né? E aqui a gente vai ter muitas aplicações para as nossas vidas nessa noite, algumas aplicações para nossas vidas nessa noite. Então, queria te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, amém? Vamos ler a palavra de Deus? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos, para a gente ter um entendimento, né, nesse iniciar de ministração da palavra de Deus, o livro de Apocalipse é uma revelação que foi dada a um homem chamado João, que era apóstolo de Cristo, o apóstolo do amor, quando ele foi deportado para a ilha de Patmos. E ali ele recebe a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, nesta revelação, a gente tem uma carta endereçada a uma igreja, a igreja de Éfeso.
Esta igreja ficava localizada na cidade de Éfeso, né, que era na Ásia Menor. E Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade que tinha uma condição financeira boa, né, da Ásia. E lá em Éfeso também tinha um templo dedicado a uma deusa chamada Diana, ou Artemis. Ou seja, era um local também onde a maioria das pessoas eram idólatras, adoravam a outros deuses. A gente observa na passagem de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está lá pregando lá em Éfeso, né? No capítulo 19, vamos ler para a gente ter um melhor entendimento. Capítulo 19, versículo 26 ao 28 de Atos. Atos, capítulo 19, versículo 26 ao 28. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de fúria e clamavam: grande é Diana, a deusa dos Efésios. Então, na cidade de Éfeso, eles tinham uma admiração por essa deusa, e a maioria das pessoas a idolatravam. Mas Paulo chega lá e prega o evangelho de Deus, assim como outros que estiveram também na cidade. E lá inicia-se uma igreja. E para essa igreja, onde Jesus encaminha, né, a revelação a João, essa carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus tem elogios, mas também tem críticas, orientações para dar a essa igreja, assim como ele tem para nós. E daqui a pouco a gente vai fazer essa aplicação. E no versículo 1 do texto a gente começa: ao anjo da igreja. Anjo é mensageiro. Em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, aqui no versículo 1, a gente já vê Jesus mostrando que ele tem autoridade e que ele está no controle das igrejas, que está no controle daqueles que são mensageiros na igreja, podemos dizer os pastores e líderes, porque a gente tem que entender o que são essas 7 estrelas, o que são esses 7 candeeiros. A própria Bíblia nos explica, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, olha o que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a gente já começa entendendo que no versículo 2, candeeiros é igreja e estrela é anjo. Anjo endereçado ao pastor daquela igreja, aquele que anunciava a mensagem do evangelho. E ele vai falando mais no versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Perceba que o Deus que a gente serve, o nosso Senhor e Salvador, é um Deus que sonda corações. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Conheço. Ou seja, é do conhecimento dele. E aqui, para essa igreja, o elogio que ele dá, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O que significa a palavra labor? O seu trabalho, sabe? Uma igreja que trabalha, uma igreja que faz aquilo que deve ser feito. A tua perseverança. O que significa perseverança? Constância e firmeza no objetivo. A gente tem que perseverar. Cristo vai voltar. E Cristo tem cuidado de mim, de você e das igrejas. E aí vai falando
que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, qual o significado da palavra esmorecer? Não desanimastes. Eu quero trazer aqui uma aplicação, eu quero trazer aqui uma admoestação. Irmãos, não te desanimes. Estamos enfrentando momentos difíceis, né? Estamos enfrentando situações adversas. Mas eu quero te dizer uma coisa, não desanime. Não desanime de ser perseverante. Não desanime do labor, do trabalho, né? Algumas igrejas estão abrindo com todas as orientações de segurança, com distanciamento, com o uso de máscaras, né? E também com as pessoas de risco que não podem estar indo, né? Então, vá à sua igreja se você puder ir, adore a Deus, mas não só na igreja, na sua casa também, porque você não pode desanimar. Este é um momento, irmãos, que muitos cristãos estão ficando desanimados, estão perdendo o entusiasmo. Tem cristão que muitas vezes nem a Bíblia está lendo, nem orando está, e como a gente já aprendeu na nossa caminhada cristã, deixar de orar é pecado. Quantos cristãos que não estão demonstrando amor ao próximo, e o Senhor conhece e sonda os corações. Nós queremos sim chegar na pátria celestial que está nos esperando, que é a glória de Deus, mas para isso a gente tem que fazer algumas coisas aqui na terra. Lógico, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu naquela cruz e o seu sangue remiu os nossos pecados, né? A graça nos alcançou, mas só que a graça não nos isenta de praticar as obras, que agradam ao nosso Deus. E eu queria dizer, meu irmão, não desanimes de fazer a obra de Deus. Se você puder orar por alguém intercedendo, interceda. Se você puder pregar o evangelho para algum amigo através das redes sociais, faça isso. Se você puder ajudar um irmão que está necessitado, ajude. Se você puder ter mais carinho com a sua família nesse momento delicado, né? Amar a sua esposa, mas com um amor, sabe? Um amor forte, né? Não aquele amor que significa mecanismo, sabe? Não, mas era amor também pelas obras. Então aqui a gente percebe alguns elogios à igreja de Éfeso, né? Só que essa igreja era uma igreja antiga. Ela começou os seus primeiros membros ali com aquele fervor, e a igreja foi crescendo, foi desatando. Só que também nessa igreja teve outras gerações. E aí a gente vê o Senhor Jesus fazendo também, né, crítica e advertência à igreja de Éfeso. E é importante salientar isso, porque talvez essa mesma crítica e essa mesma advertência Deus está fazendo a pessoas aqui nesse momento agora que estão me escutando. Preste atenção nesse versículo. É muito importante, preste atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Vamos pensar nisso, nesse primeiro amor. O que seria? Existem várias explicações, vários contextos. Eu procurei em vários estudos e o que veio sobre mim é o seguinte: pensa em um casamento que quando aquele homem e aquela mulher se casaram, era uma alegria pura, sabe? Quantos dias de lua de mel, né? Quanta felicidade por ter casado, por ter alguém para seguir a vida, para dividir os sonhos, para dividir as metas, para ter os propósitos, né? E nesse começo de amor era uma coisa maravilhosa. Era sempre um eu te amo, era sempre um elogio, né? E assim que tem que ser, mas só que exemplificando sobre o primeiro amor. Mas aí nesse casamento o tempo foi passando e esse casal deixou entrar no mecanismo. Ou seja,
só estavam unidos pelos laços matrimoniais, mas aquele amor entusiasmado, aquele amor fortificado, de um acreditar no outro, e confiar no outro, já não tem mais. Eu comparo o primeiro amor a isso. Muitos cristãos começam a sua caminhada cristã muito bem. É uma constância tremenda. É porque agora a gente não está tendo trabalhos na igreja como antes, a gente teve que se adequar ao momento, mas se tinha o culto de oração, era o primeiro a chegar e o último a sair. A palavra de Deus estava ali atento, crendo, orava de madrugada, saía para evangelizar e evangelizava na escola, aquele primeiro amor, aquele entusiasmo, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, mas foi se passando o tempo, e o que se tornou foi uma igreja mecânica, a igreja de Éfeso, talvez. Uma igreja que só seguia os parâmetros. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não tinha aquele entusiasmo, não tinha aquele amor, aquele fervor. Meu irmão, eu quero te convidar aqui nesse momento a seguir essa crítica e advertência de Jesus à igreja de Éfeso e também a nós. Não venhamos a perder o entusiasmo em fazer a obra de Deus, em amar a Deus. E que isso não seja somente de palavras, mas seja também com atitudes. Eu sei que é muito difícil, a gente tem um inimigo das nossas almas que nos tenta, que é Satã. A gente tem pessoas que estão torcendo para a gente sair da igreja. A gente tem pessoas que estão torcendo para a nossa queda, para o nosso declínio, para a nossa derrota. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em Cristo, nós estamos nas suas mãos. Como disse o hino que eu botei no começo, estou em suas mãos. Então, meu irmão, que esse primeiro amor volte agora. Esse entusiasmo em fazer a obra de Deus. Esse entusiasmo quando tudo isso acabar e os trabalhos voltarem ao normal da minha igreja, da sua igreja, possamos estar lá, porque a gente também tem que entender que existem muitos cristãos que funcionam da seguinte forma. Se tem dinheiro na poupança, se tem um bom trabalho, tem alimento na mesa, tudo está indo bem, consegue comprar o que deseja, muitas vezes esse tipo de pessoa, não são todos, tende a esquecer um pouco de Deus. Mas aí Deus vai lá e manda uma provazinha, pequenininha, porque Deus prova. Ele não tenta, mas Ele prova. Deus manda uma provinha pequenininha, muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes algo que acontece que você não estava esperando. Aí nessa hora, a pessoa se enche de fervor. Se o culto começa às 7 horas, 6h50 está lá na porta. Se é culto de oração, está lá de joelho para orar. Se é para orar de madrugada, está lá orando. Se é para evangelizar, está lá evangelizando. Por que a gente espera a prova vir para a gente fazer o que é certo? E o que é certo? Ser amigo de Deus. E nessa amizade, não é só esperar os dias ruins para buscá-lo, mas nos dias bons também lembrar dele. Tem emprego? Foi Deus que te deu. Tem renda? Algum tipo de renda, seja fazendo bico, seja trabalhando. É lógico, honestamente, Deus. Tá comendo, tá bebendo? Deus. Tá respirando? Ai, que delícia! Deus. Tá bebendo água? Deus. Saúde vai bem? Deus. Então a gente não pode esperar as coisas ficarem ruins para a gente colocar nossa fé em ação. Pelo contrário, a nossa fé tem que ser em todo momento. Tem uma música do Regis Danese que eu gosto muito, que passa nas rádios, que diz bem assim: desertos não duram para sempre. Todo sofrimento tem hora marcada. Então, meu irmão, esse deserto que talvez muitos estão passando é pedagógico, como o nosso pastor diz. E se você está passando por ele, busque a Deus. Mas se você também está com uma vida tranquila, continue buscando. E eu também quero salientar que a caminhada cristã, existem 2 tipos de caminho, que é o caminho estreito e o caminho largo. Né? O cristão tem que escolher o caminho estreito. Né? Me lembro eu lá em João 14, versículo 6, se não me engano, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Nosso caminho é Cristo, né? E muitas vezes, seguindo por esse caminho, nós vamos passar por situações difíceis. Mas o que nós não podemos perder foi a explicação que eu dei um pouco antes. O primeiro amor não pode acabar. Volte ao primeiro amor, meu irmão. Como eu disse, amor entusiasmado, amor fortificado, amor com fervor, amor de verdade ao Senhor e Salvador da minha e da sua alma, Jesus Cristo de Nazaré. Mas ainda continuam essas advertências de Deus e essas críticas do nosso Senhor Jesus aqui no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor, o nosso Senhor e Salvador, ele é tão generoso, tão bondoso, que ele nos convida ao arrependimento. Tem muitas pessoas que não entendem sobre isso, mas eu quero te dizer que se arrepender é algo magnífico. Mas só que o arrependimento tem que ser aquele arrependimento que aquilo que eu fazia, eu vou lutar para não fazer mais. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser como um acidente. O que seria isso? Você sai de casa querendo sofrer um acidente? Não. Então o pecado não é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas se porventura a gente vier cair nessa prática, o que a gente tem que fazer é orar ao nosso Deus, Senhor e Salvador, se arrepender diante dos teus pés, pedir perdão e continuar a nossa caminhada, né? Mas só que na vida do cristão a gente tem que entender que todo pecado tem sua consequência. Então por isso que é importante a gente deixar de pecar para que as consequências não venham. E esse Deus é tão maravilhoso que ele nos admoesta. Ei, se arrependa. E ele fez essa admoestação à igreja de Éfeso. E no versículo 6 diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas, existem muitos estudos ao respeito dessa seita, desses tipos de pessoas. Só que eu quero resumir. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram as pedras de tropeços da época. Os nicolaítas eram os imorais e idólatras. Os nicolaítas eram aqueles que lutavam, labutavam, né, trabalhavam para que os verdadeiros servos do Senhor caíssem. Não tivesse o verdadeiro amor. Esses nicolaítas eram uma... posso chamar de um grupo que lutava para o mal. Existem vários estudos, isso aqui é só um resuminho que eu fiz rápido, né? E tens contudo a teu favor que odeias as obras nicolaítas, ou seja, a igreja de Éfeso ainda tinha parâmetros, né? Por mais que Jesus dá a orientação a voltar ao primeiro amor, mas era uma igreja que tinha tudo. Era uma igreja que começou bem e que poderia continuar bem, porque o Senhor estava admoestando. E aí vem o célebre versículo 7 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui nesse momento mais que vencedoras. Pessoas que não se envergonham do Evangelho, pessoas que não se envergonham da cruz, pessoas que dão o seu melhor para que o nome de Jesus seja magnificado e glorificado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falou com você, meu irmão. Eu creio. Talvez tem muitas pessoas que estão aí me ouvindo que estão precisando de voltar ao primeiro amor, que estão precisando de voltar a Cristo. Talvez tem pessoas aí que faziam parte de uma congregação, tinha um pastor auxiliando, uma igreja a qual congregar e se afastou. Talvez tem pessoas aí que estão com sofrimento muito grande, talvez doentes, desempregados. Eu quero te dizer uma coisa:
O nosso Deus, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E esse leão, ele luta por mim e por você. Esse leão, ele nos ajuda, ele nos orienta. E como, Bruno, que eu sei que o Senhor está me orientando? Bíblia Sagrada, a melhor orientação para o cristão. Isso aqui que estamos fazendo agora, Deus orientando a sua igreja. Sabe? A glória não é minha. Eu não tenho glória nenhuma, eu sou um simples seres humanos. Muitas vezes a gente vê muitas pessoas, pregadores, né? Grandes pregadores. Eu determino. Está debaixo da minha... Andar com Jesus é humildade e simplicidade. Eu não sou nada. Mas com Jesus eu tenho tudo. Eu queria ler um texto com vocês para a gente estar finalizando. Abre a sua palavra, abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53, por favor. Isaías, capítulo 53. Esse texto eu sou apaixonado por ele. Confesso que às vezes eu me pego lendo ele até choro. Eu quero ler até o versículo 5, só isso, para a gente finalizar a nossa ministração. Porque o Espírito, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Quem creu, 53, versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha ele aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só o versículo 5, como é que vem ao nosso encontro. Mas ele foi moído ou transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler de novo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas olha só o que vai... Olha como é que é maravilhoso o versículo 11. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Profecia do profeta messiânico Isaías. Nasceu o menino chamado Jesus, cresceu, morreu. E se hoje estamos aqui, onde a sua graça pode nos alcançar, foi porque na sua morte ele nos deu vida. E esse rei vai voltar, vai levar os seus eleitos para a pátria celestial. Então eu quero te convidar a ter recebido esses elogios que o Senhor deu à igreja de Éfeso, mas também ter recebido essas críticas e orientações para melhoria. E quero te dizer uma coisa: não te desanimes, pois em Cristo nós estamos em suas mãos. Nós estamos nas mãos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Nesse momento a gente vai fazer o nosso período de oração. Eu vou estar colocando um louvor aqui de fundo, bem baixinho, para a gente estar orando a Deus.
Deus é muito bom. Eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração de fé a Deus. Ore pela sua família. Ore pela sua casa. Ore pelo mundo. Antes eu queria falar os nomes, né, que foram me passados. O pastor me passou alguns nomes, né? Algumas pessoas também me passaram alguns nomes, né? Eu queria que você orasse junto comigo pela vida da Márcia. A Márcia é patroa do diácono Natanael, né? Que Deus abençoe a vida dela. Vamos orar. Vamos orar pela vida da dona Zilda e da sua família, né? Irmã Zilda, que está sempre aí acompanhando conosco as lives. Deus te abençoe, minha irmã. Futuramente eu quero você lá na igreja para a gente dar um abraço apertado quando tudo isso passar, ou quando a senhora puder ir, né? É um prazer, vai ser um prazer tê-la conosco, né? Vanessa e Pedrão também, né? Valdir pede oração. Pedrão, futuro batera, menino de Deus. Vamos orar também pelo Fábio Brito e a Maria da Penha, estão com problemas de saúde, é pedido da nossa irmã Carla, né? Me pediu. Então vamos orar por esses dois nomes, Fábio Brito e Maria da Penha. E vamos orar pela irmã Josi e a sua família, que também pede oração, amém? E lógico, orar por todos os nossos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. Está aqui os pedidos e nós vamos colocar nas nossas orações. Neste momento, ore comigo. Deus Todo-Poderoso, neste momento eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Que essa palavra venha ter alcançado corações. Eu quero colocar a minha casa, a vida da minha esposa, a minha família, que é o meu maior presente. Muito obrigado. A vida da minha sogra, que o Senhor dê muita saúde a ela, ó Pai, e graça. Eu quero colocar cada nome que aqui foi pedido em oração. Sabe, a família da irmã Zilda, ó Pai, o Fábio Brito, a Maria da Penha, a irmã Josi, a Márcia, ó Pai, que o diácono Natan pediu também. Toma cada um destes nas suas mãos, em cada pedido, ó Pai, no que preciso, socorra, Deus. Entra, ó Pai, com providência. Ó Deus, que a Tua graça alcance. Senhor, eu quero orar, ó Pai, por cada nome deste e por cada pessoa que pediu oração, porque são homens de intercessão, mulheres de intercessão. Eu quero pedir pela igreja Graça e Glória, que o Senhor continue, ó Pai, renovando a cada dia as nossas forças. Ajude o nosso pastor, ó Pai, nos seus momentos de dificuldade. Continue dando uma palavra direto do céu, ó Pai, nos seus lábios. Continue fortificando esse homem, ó Pai, que ama ovelhas, que ama vidas, que ama pastorear. Toma também a sua esposa, ó Pai, a soldada que está ao seu lado, ó Pai, fortifica esse casal. Toma os nossos diáconos nas suas mãos. Toma os presbíteros, o presbítero Gleidson, a mim. Toma os obreiros, cada um. Toma os irmãos que têm uma liderança na igreja. Toma os irmãos, ó Pai, que são ovelhas congregacionais na igreja. Deus, por favor, vai de encontro aos meus irmãos. Traga, ó Pai, traga o conforto, ó Pai, no momento de dor. E que quando esses irmãos estiverem alegres, eles não venham se esquecer de Ti, Deus. Eu quero orar, ó Pai, pelo nosso estado do Espírito Santo. Que nós não venhamos, ó Pai, passar, ó Pai, da quantidade de leitos, ó Pai, de pessoas internadas. Por favor, ó Pai, não custa nada orar, não custa nada ter fé, interceder. Toma, ó Pai, as igrejas que estão funcionando nas medidas de segurança, ó Pai, nas orientações de segurança. As abençoe, ó Pai, os irmãos que estão podendo ir. Ó Deus, eu tenho alguns irmãos que não estão podendo ir na igreja, ó Pai. A minha irmã Cimei, o meu irmão Expedito, eu tenho muita saudade deles e quantos outros, né, ó Pai? Mas entenderam, ó Pai, que é por uma causa justa, ó Pai. Ó Deus, e toma os meus outros irmãos também. Toma as igrejas de Cariacica Sede. Fortifica, Pai, a visão dos pastores. Ó Deus, que as igrejas, Pai, venham se fortificar no Teu Evangelho e não, Pai, no centralismo humano do homem, Pai, porque isso não vai dar certo. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Quantos dos meus irmãos que estão aí acompanhando essa live que foram abençoados, que estão sendo abençoados. Eu tenho visto, ó Pai, nesses dias o Senhor abrir portas de emprego. Eu tenho visto nesses dias, ó Pai, o Senhor, ó Pai, aumentar salários. Eu tenho visto nesses dias, ó Pai, o Senhor, ó Pai, curar enfermidades dos meus irmãos. E eu Te agradeço por isso, porque nós cremos no Senhor. Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome.
Eu quero fazer uma oração especial também, ó Pai, pelos meus irmãos, ó Pai, que estão lá neste momento, ó Pai, evangelizando nos países de fora do Brasil, que estão evangelizando na África, que estão evangelizando na Ásia, que estão evangelizando, ó Pai, em outros continentes, em outros países. Toma esses missionários, esses homens que se dispõem a fazer a Tua obra, ó Pai. Que o Senhor ofereça descanso a eles e que o Teu Evangelho está alcançando vidas, está chegando a lugares. Oh Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, aquele amor fervoroso, aquele amor entusiasmado, aquele amor fortificado em fazer a obra. Oh Deus, toma o nosso coração nas Suas mãos, perdoa os nossos pecados. Eu quero pedir sobre a minha vida, Pai, sobre o meu local de trabalho. Eu sofri um acidente há pouco tempo, Pai, estou afastado do meu serviço, mas eu creio que logo, logo estarei de volta, Pai. Oh Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, o meu trabalho, os meus irmãos que estão lá labutando, ó Pai, os agentes que estão trabalhando, dando o seu melhor. Guarde a vida deles, guarde a vida, ó Pai, daqueles que estão no hospital, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, ó Pai, os médicos que estão na linha de frente. Tome também a vida dos policiais militares e civis, a vida do nosso exército brasileiro, da marinha, da aeronáutica, a vida dos agentes penitenciários, agentes socioeducativos, todas aquelas áreas, ó Pai, que são áreas fundamentais que devem funcionar. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que trabalham, ó Pai, coletando, ó Pai, o lixo, aqueles que trabalham, ó Pai, no supermercado, aqueles que trabalham, ó Pai, no comércio, aqueles que são donos de empresa, todos, toma nas Suas mãos, ó Pai. Abençoa o nosso Brasil, guarda o nosso Brasil, e para que nós possamos passar por este momento logo, logo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, foi um prazer estar com vocês, né? Mesmo que neste pouco tempo que a gente tem. Agradeço a todos que puderam participar dessa live. Espero que a palavra possa ter alcançado corações, né? Eu agradeço por cada um que se prontificou a participar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Agradecido estou, e para finalizar a nossa live eu finalizo com esse louvor. Vamos ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E domingo, né? Deixa eu até abaixar aqui. Queria aproveitar, né? Domingo, né? Aqueles que já conhecem as orientações que o pastor mandou, que não estão no grupo de risco, dê o seu nome no privado ao pastor para participar do culto, né? No momento a gente está querendo fazer 2 cultos matinais, um às 8 horas e o outro às 9. Mas para isso você tem que dar o seu nome no privado. Não é para passar o nome para o presbítero Bruno. Não é para passar o nome para o presbítero Gleides ou para os diáconos. Não, é para passar o nome para o pastor. Ah, mas eu não tenho o número do pastor. Me pede o número dele que eu te dou. E aí você vai lá no WhatsApp e manda para ele. Nosso pastor é uma bênção. E eu tenho certeza que se tiver vaga, vai ter seu nome lá. Por que vaga? Porque os nossos cultos estão sendo mais respaldados, né? A gente é uma igreja séria, a gente preocupa com a sua saúde. A gente não vai encher aquela igreja de pessoas para que pessoas corram o risco de pegar esse vírus. Não, a gente vai fazer tudo na legalidade, nas medidas de segurança e saúde. Amém? Então fica o meu abraço, forte abraço. Domingo eu anseio estar na casa de Deus. E meus irmãos, boa noite. Abraça-me, Senhor. Dá uma paz aqui, vem cá. Eu preciso de ti. Vem cá, vem cá. Sem a presença de tua glória. Eu amo esse louvor, irmãos, essa é a verdade. Minha esposa chegou do trabalho. Graças a paz, irmãos. Tudo bom? Deus abençoe. Até domingo. Preciso tanto de Dona Anitta, minha sogra, tá ali também, né? Tá com a Bíblia dela aí na mão. Essa mulher é mulher de Deus. Dá uma saudação também.
saúde aos irmãos, a paz do Senhor, e Deus nos dê uma noite de paz. Amém. Seu nome é Jesus. Fica com esse solo de piano aí pra vocês. Olha que solo de piano lindo. Abraço. Tchau, tchau, gente. Forte abraço a todos.